gosto da minha história. E vai sendo feita a coisa. Quando vê, tem um monte. Para os nomes é bem legal. Você faz 10, você faz 20 palavras ali, você tem vazão para mais de 200 nomes. É muito interessante. Pronto, podemos. Opa! Então, vamos lá. Nos reunimos aqui hoje, esse sábado, para fazer uma live de análise no Arcaster sobre Anéis de Poder, segunda temporada. Estamos aqui como oradores, Laís Chauane, Gabriel Azevedo, eu, ADMs da Pupiniano. Alguma coisinha, Laís, gostaria de comentar? Não, só dar boa noite pro pessoal, bem-vindos, né? E aí a gente está fazendo ação, porque tem um pessoal que não conseguiu assistir, né? E aí a gente vai disponibilizar posteriormente no YouTube, né? Então é isso mesmo. Isso aí, Podemos. agradeço muito por assistirem, deixem lá o comentário que a gente também pode, né, tanto aqui quanto lá, que a gente vai respondendo, vai ajudando no engajamento. Para início, eu gostaria de começar da seguinte forma: nós vamos analisar primeiro o primeiro episódio, depois o segundo e o terceiro, e depois nós vamos falar de forma geral dos pontos positivos e negativos dos episódios, dos 3 episódios ao todo. Que eu coloco, né, que nos reunimos, muitos de nós, às 4 da manhã do dia 29, para poder apreciar, né, ver alguma coisa nova sobre Tolkien. E, bom, ela divide bastante a opinião e com razão, né? Eu fui extremamente crítico, continuo sendo crítico à primeira temporada, foi terrível. Mas a segunda, ela veio com algumas coisas muito boas. E daí, os pontos foram colocados aqui, por exemplo, para que a gente pudesse comentar. Começando, né, com o começo da própria série, que foi a coroação de Sauron nos meados do início da Segunda Era. Laís, quer começar em algum ponto? Sim, eu acho que pode ser sobre essa mesma coração do Sauron, né? Num tom geral, assim, a série ela pareceu muito mais madura, muito mais. Os figurinos eu notei que melhoraram, né? Questão de câmera mesmo, essas questões técnicas eu percebi que melhorou, né? O roteiro ele consegue amarrar melhor umas coisas que ficaram meio assim ao léu lá na primeira temporada, né? E aí essa segunda ela tá até um pouco mais violenta, né? Ali com mais sangue, mais brutalidade, né? Dito isso, temos a morte de Sauron, né? O Adar pegando lá a coroa dele e fincando assim bem nas costas, que já é uma cena bem impactante, assim, né? Você tem ali ele com o urso, ok? E prosseguir. É de fato uma cena que foi muito interessante, mas é sempre bom lembrar, né? Que como a gente analisa, a gente vai analisar tanto isoladamente a série, pelo seu próprio roteiro em si, né? Quanto em comparação aos livros. A gente sabe, né? Que todo esse tempo da Segunda Era até ele começar a fazer suas ações, ele basicamente estava desaparecido. Não houve uma morte de Sauron nos livros, né? Mas ali foi importante para demonstrar alguns pontos, como a revolta dos orcs contra ele. Nem todos os orcs eram a favor de Sauron ou eram subservientes a ele. E também um pouco sobre a história em si do Halbrand, da primeira temporada, como ele chegou àquele ponto, né? Que é muito interessante, a mutabilidade do Sauron, e logo depois nós vemos sobre a oportunidade de redenção que ele teve, que se conecta muito ao momento dos livros, onde um dos arautos dos Valar, o Eowyn, ele vai até o Sauron, né? Eles se encontram e é dada a possibilidade de redenção ao Sauron, onde ele realmente considera isso, porém, com medo do julgamento, né? Ele não gostaria de um julgamento. Ele simplesmente dá um migué, diz que vai e não vai, né? Então, a cena que ocorre mais para frente, eles estabelecem esses pontos, apesar de ficar distante do que está no livro, para nos colocar, né? Essa revolta dos orcs,
de que eles seguem um líder que lhes beneficie de alguma forma, que o Sauron ele troca, tem sua habilidade de mudar o corpo, de se mudar no geral. É claro que aquela forma de gosma ali dele fica bem distante do que seria realmente a questão dos livros, porque quando o Sauron morre, quando qualquer outro Maiar morre, eles não viram gosma, sabe? Ali foi uma coisa da série, mas eles permeiam, eles deixam o corpo, permeiam no seu espírito invisível até conseguirem se regenerar. Coisa que eu gostaria muito de ter visto ali, utilizou daquela forma, né? Foi interessante, só que distante. O que eu mais esperei ali foi. Eu pagaria uma nota para ver um besouro rola bosta levando ele longe assim. Pronto, Porque, meu Deus, eu acho que foi uma conexão com isso, sabe? Para ver aquela coisa, aquela porcaria jogada ali no chão, escastejando para viver, sabe? Eu acho que foi uma coisinha meio assim, sabe? porque, assim, a gente precisa lembrar que a série ela não foi feita para fãs legendários. Ela não foi feita para a gente, ela foi feita para atrair um público novo, né? Então, aquela coisa da Sauron meio Venom, que ali ficou parecendo um Venom mesmo, né? Uhum. Um legendário, né? Porque como o Gabriel já explicou. E ficou parecendo muito, eu não sei se vocês associaram também, aquele filme de terror que a cada 23 primaveras, não sei o que, os olhos famintos, né? Ele vai catando ali um rato, uma lacraia. Assim, não tem necessidade, né? Ficou parecendo. Ele tem que se alimentar de vida para ele poder reconstruir um novo corpo, que não faz sentido, né? E aí, assim, quando ele morre, ele fica muito fraco, e aí ele devorando essas pequenas vidas, né? Chegar a um viajante lá humano, e aí ele devora o cara, por isso que eu achei parecido com os famintos, né? E ele devora o cara e volta à forma dele, né? Eu não achei muito sentido, mas ele parece. O pior ainda, aí tem um ponto interessante, né? Que era uma mulher naquela carroça. E ele toma a forma de homem. Uma coisa que é assim, a série de fato ela foi feita para um novo público que se distancia do fã convencional, mas eles estão tentando mais agora. É claro que tem gente que não abre de forma alguma, nem tenta, né? Eu tento, eu acho terrível, mas eu dou aquela tentada e eu achei interessante que Sauron ele não assumiu uma forma da mulher, ele assumiu uma forma masculina, porque Tolkien ele sempre deixou muito claro, apesar de várias mitologias antigas mesmo, mitologias são antigas, falarem sobre espíritos que podem tomar formas femininas e masculinas, Tolkien sempre foi muito claro que os, uh, os espíritos Maiar e Valar, eles têm a sexualidade definida, entende? É o homem e é a mulher. E Sauron, ele podia tomar de qualquer outro tipo de forma, mas ele deu sequência àquela forma masculina. O que foi uma atençãozinha ao detalhe ali, sabe? De certa forma. Eles têm essas pequenas atenções ao detalhe e algumas fugas bem distantes, né? E essa questão da magia, magia no sentido de que ele precisava comer ali os animais, eu falo magia porque está conectado com toda a forma da utilização da magia na série em si. Como você pode ver aquelas acólitas de Sauron ali anteriormente, elas precisam pegar o fogo para dominá-lo, elas precisam fazer alguma coisa para tal. Tolkien ele também utiliza dessa magia mais sutil e nem sempre utiliza essa coisa de precisa de um elemento principal para gerar assim. Não, às vezes ele faz umas coisas do nada. Na história isso é normal, sabe? Mas é um jeito de fazer uma limitação, uma mecânica de magia que ficou interessante para a série e para esse universo. Assim como se utiliza também mais para frente a gente vai ver, né? Eu vou pular um pouquinho agora. Não, eu vou comentar isso depois, mas existe uma mecânica para essa magia acontecer, que vai desembocar depois um pouco no arco do estranho. Mais alguma coisa, Leice? Não podemos. Nós temos então depois, acredito que é o momento daquela correria da Galadriel.
atrás do Elrond, né? Por causa dos anéis, que o Elrond consegue dar um migué fantástico na Galadriel, e ele fica totalmente receoso pela situação dos anéis, por eles terem sido feitos por Sauron, né? E, novamente, infelizmente, nós temos aquela situação onde o Gil-galad e a Galadriel têm aquela personalidade insuportável. Continuaram insuportável, pelo menos até o momento de escolherem os anéis. E aqui a gente começa a ter uma revelação de que os anéis, eles realmente estão alterando a mente dos usuários. Coisa que vai ser cada vez mais colocada, vai ser mais confirmada mais para frente, sabe? Coisa que está sendo utilizada para a série por causa da conexão com o anel, né? Que a gente sabe que faz isso com as pessoas. Porém, seguindo o Legendário, os anéis não fazem isso. Eles não mexem com a mente das pessoas. Sim, e até um ponto que eu notei, que eu queria que a gente comentasse, Gabriel, é que, primeiro, eu gosto da Galadriel, né, dos livros, gosto dela na série, gosto dela nos filmes, né, mas eu fui reassistir a primeira temporada, mesmo ela tá insuportável, né, quando eu assisti da primeira vez, eu não percebi, né, e aí, né, nesse primeiro episódio, ela continua insuportável, porque ela a gente não sabe se são os anéis, mas provavelmente é, né? Porque ela quer o anel e ela bate de frente com o Elrond, né? Porque, de novo, como eu disse na semana passada, o Elrond é o único sensato ali dos três, né? Pois é. E quando eles colocam o anel, tem uma cena que ela tá falando ali com o Gil-galad, porque ela começa a ter visões, né? Do Celebrimbor e tal, e ela diz que prevê o mal ali do Celebrimbor, né? Que já é o Sauron, né? Mas ele diz assim, o Gala diz assim, o anel, os poderes do anel abriram a sua percepção de percepção do ambiente, né? Enfim, de ver o mal, enxergar mais longe, né? Aí, por causa dessas visões e tal, que é uma coisa que a Galadriel já tinha, o Gil-galad não desenvolveu isso, aliás, não desenvolveu essa habilidade na série, mas nos livros já diziam que ele já via, já enxergava para além, né? Porque, lembrando que acho que é no Silmarillion, que diz que quando o Sauron chega como Anatar, né, tentando ali enganar todo mundo, o Gil-galad não aceita, porque ele começa a desconfiar já, né, e a Galadriel, eles são os dois que já têm essa percepção. E aí foi colocado a série contrário, né, por causa do anel que ela consegue, porque ele não desenvolve essa habilidade, né, que ela consegue ver além, ver esse perigo, ter essas visões, né. Então o anel dá um superpoder ali para eles Pois é. dois, né? O que é de fato um problema, porque essas habilidades para os elfos elas são inatas. Galadriel já nasceu não com esse dom não com esse dom específico, esse dom ele remete muito mais ao Gil-galad e ao Elrond, mas ela veio com a função da telepatia, a leitura das pessoas. Gabriel, lembra quando ela vê o Fëanor e ela diz que ele pede os cachos os cachos do cabelo dela, né? Ela diz assim, ela sempre foi contra ele porque ela sempre via o mal nele. Pois Mesmo é. não é que ele não feito nenhuma ação, mas ela sabia que o coração dele era mau. Então já é uma coisa inata. Claro que ela vai se mostrar mais nas eras posteriores, né? Pois é. Tinha isso, né? Pois Mas é. ela desenvolve. E daí acaba sendo um erro, porque você lança o período de tempo já está completamente comprimido e você lança uma mudança brusca de personalidade de uma personagem que já era para ser mais sábia e experiente naquela época ali mesmo e joga tudo que ela é, né, a partir da terceira era pelo menos, sendo características dadas pelo anel. As suas habilidades, poderes, muito entre aspas, né, porque a questão da telepatia ela também pode ser muito levada àquela coisa de saber ler a pessoa, né, uma coisa muito investigativa, tem essas questões.
por causa dessa magia sutil, né? E isso acaba virando um problema. Essas habilidades elas já deviam ser inatas aos elfos. E aquela questão da Galadriel Guerreira sempre fica naquela coisa ali, e isso acaba mudando os ares. Agora, não vimos o suficiente, ela ainda vai continuar lutando, isso é certo, mas também ela já devia ter essas coisas, de repente, ter ampliação disso. Aí sim, por causa dos anéis, porque eles de fato tinham um pouco dessa questão, mas dar poderes não. A partir disso, nós temos mais um pouco da cena que nos coloca a ver o reino de Ada, né, que ele conseguiu criar agora, na série sendo Mordor, e a Sauron como Halbrand tendo se entregado, coisa que eu imaginei que ele, na verdade, mas faz todo sentido. Quando ele chegou próximo do lugar, ele mesmo foi pego, e ele se coloca como alguém que tem informações de um feiticeiro, que está agora tentando forjar algum poder lá em Eregion, tenta convencer o Adar a atacar o lugar, mas o Adar não tem aquela confiança e não sente a necessidade de confiar ao rei do norte, né? Graças a Deus que esse arco do Halbrand está acabando, porque ele não devia ter nem começado, né? E ele é preso. E depois é mostrado uma coisa muito interessante, né? Finalmente Sauron sendo manipulativo mentalmente com o Arg, que deu uma melhoradinha da última temporada, que é aquela coisa que tá parecendo um pincher, era para ser um lobo gigante. Agora não tá muito bom também, mas eles conseguiram colocar aquela criatura de um modo um pouquinho melhor, ele parece um pouquinho melhor. Sobre o Halbrand, eu reassisti recente, na verdade eu ainda tô assistindo a primeira temporada, né? Parei de sexto episódio, aí comecei a segunda, né? Mas aí eu tô assistindo os dois intercalados. E aí o que você vê é que não, que esse arco do Halbrand, ele não faz sentido. Assim, ele não conecta, entendeu? Aí eu fiquei pensando, parece, o roteiro inteiro da série, ele parece que ele não foi construído, assim, vamos pensar numa história de temporada. No primeiro a gente faz esse, no segundo a gente faz esse, no terceiro faz esse, quarto e quinto a gente faz esse e fecha, lá no final, né? Não, parece que o pessoal, assim, vamos fazer uma temporada, vamos fazer uma temporada, aí quando acaba, aí vamos pensar na outra. Porque fica totalmente, assim, não parece a mesma coisa, né? De fato, ela é baseada, parte dessa segunda temporada é baseada em concertos da primeira, ainda bem. E o Halbrand ficou nisso. A única utilidade do Halbrand em si, que ficou, é dele fazer aquele papel nos livros de dar um motivo do porquê o Gil-galad, a Galadriel, o reino de Ereg, o reino de Lindon, não confiava no Anatar, porque eles já sabem agora que era Sauron, só que eles não sabem que Sauron está como Anatar lá em Eregion. Então eles conseguiram fazer essa brincadeira ali e para fazer a funcionalidade desse concerto, né? É o único porquê dele estar ali nesse momento, e ainda bem que a partir do segundo episódio não está mais, né? Sim, eu ia comentar justamente isso, que a série começou agora e está tentando corrigir os erros da primeira temporada, né? Então a gente tem aí ainda mais são 3 primeiros episódios, são 8 na temporada, né? E aí vamos Isso. ver como é que se resolve, né? Isso. Em segmento a isso, nós temos a caminhada para o leste, né? Nós voltamos ali a ver um pouco mais sobre o Estranho e a Nori, coisa que eu já junto ali com o outro assunto, Papoula, graças a Deus, porque eu fiquei, na minha cabeça, eu havia assistido a primeira temporada a primeira vez, e eu jurava de pé junto que a Papoula tinha ido junto, entende? Afinal, as duas foram colocadas ali para fazer um eco ao Frodo e ao Sam, isso é muito óbvio. E na minha cabeça ela tinha ido junto. E depois eu vi que ela realmente não tinha ido. Agora nós temos essa jornada que a Nori está indo com o estranho para o leste, está vendo que tem lestenses atrás deles e ele começa a falar de um determinado cajado, onde a gente, para nós, nunca é deixado claro nos livros que os cajados, né, tenha realmente alguma força especial. Eles, tudo é dado a entender que o cajado realmente é um foco para a magia dos magos, mas nunca é deixado claro.
Já na série, eles estão deixando isso cravado. O cajado irá ajudar o estranho a controlar sua magia. Isso é uma coisa, e ele segue, então, vendo esse cajado nos seus sonhos, e a Nori vai tentando ajudar ele. Mais para frente, então, a gente acaba vendo que eles não haviam ido tão longe, né, para o leste, e que a Papoula, graças a Deus, seguiu, tá ali. Eu gosto muito desses hobbits, apesar de não ser nada canônico. A parte de hobbits sempre me chama muita atenção. O estranho chama muita atenção pela coisa dos magos, óbvio. E de graças a Deus ela tá ali, né? Porque ela complementa bastante o arco, é uma personagemzinha bem legal. E ela veio com um mapa que vai ajudar eles ali, né? Com isso, a gente também tem a aparição do tal do mago negro, né? Que a cara do Saruman, não tem o que falar. Todo mundo torce para os magos azuis aparecerem, mas pelo amor de Deus, aquilo ali é Gandalf Saruman escrito, não tem outra. Infelizmente, pode ser que eles estejam jogados na Segunda Era, mas aquilo ali é a Segunda Era, sabe? Tipo, tá tão comprimido que podem ser os 5 anos de qualquer era. A questão é essa, sabe? Tirando que a gente já sabe futuramente, Perdição de Durin vai estar ali. Então, tipo, se eles já deram esse salto de um outro personagem que aparece lá em meados da terceira, esses dois é muito provável que sejam outros que vão aparecer uma era anteriormente também. Uhum. Sobre a Pop, comigo foi o contrário, né? Porque assim, eu já tinha em mente que ela não tinha ido. Aí eu fiquei estranhando. Poxa, se eles querem fazer. A série faz muito isso. Querem fazer uso dessa nostalgia, né? Com o Gandalf, o Sam e o Frodo. Por que a Pop não foi? Que eu chamo ela de Pop, né? Uhum. Por que a Pop foi? Eu já era na minha cabeça. Mas aí, ela. Como ela ficou lá na segunda, lá na primeira, e não apareceu ela nos trailers nem nada. E aí a atriz veio pra Premiere e tudo. Ela veio inclusive pro Brasil, ela e a Nori, as duas, né? Aí eu fiquei, não, então ela, em algum momento ela vai aparecer, né? Lembrando nela isso. Lembrando nela isso, que é muito engraçado que ela aparece, muitos outros atores aparecem nas premieres, mas o ator do Estranho não. Ele nunca tá lá. Mesmo que ele não. O personagem dele não seja. Não tenha sido revelado, não tem por que não deixar a pessoa lá, né? Tipo, ele é um dos principais ali. Ele é um dos protagonistas ali. Ele é o protagonista de um dos arcos. E eles esquecem o cara do churrasco, eu acho muito engraçado. Fora que eu achei a Nori, eu achei que ela deu um glow up também, no, assim, porque na primeira ela tava com a cara muito de criança, né? Nessa agora ela já tá com. Deu a perceber que ela já tava mais adulta, com uns traços mais adultos, né? Eu fiquei, nossa, até um pouco estranho, né? Em comparação, o Theo não mudou nada. O guri merdeiro tá lá, mesma coisa, mesma cara, não mudou nada, guri. Sobre o cajado, eu já ia até me esquecendo, né? Que isso aí deve ser por causa do Peter Jackson. Minha teoria é que é por causa do Peter Jackson. Porque Uhum, naquela, como você bem falou, não deixa claro sobre essa questão do cajado, né? uhum, Mas lembra lá na morte do Saruman, quando ele joga uma bola de fogo, ele tá lá em cima da Orthanc, aí ele joga uma bolinha de fogo, Gandalf, né? Lá embaixo. Aí o sim, Gandalf diz assim: Saruman, seu cajado está quebrado. Aí explode o cajado na mão dele, sim, né? E aí meio que dá a entender que sem o cajado ele também não faz muita coisa, né? exato. Então, essa é a influência do Peter Jackson, né? Mas eu acho também que, além disso, além do Peter Jackson ter reforçado bastante isso, Peter Jackson ele se reforçou por esse senso comum. Por causa do quê? Grima língua de cobra em Meduseld, pedindo para os guardas tirarem o cajado do Gandalf. Então, É verdade. tipo, dentro do próprio universo da Terra-média, o mito geral era de que o cajado continha algum poder. Então, tipo, isso acabou sendo levado uh, diretamente agora para a série. O que é engraçado que eles não estão tão errados, né, nisso tudo. É um mito, não é uma certeza. Mas, tipo, é legal que eles colocam que os magos têm poderes sem o cajado. Isso é certo. Gandalf Sim, tinha poderes sem o cajado. Eles têm. Só que o cajado serve de alguma coisa. A gente pensa muito que ele serve muito mais de um status nos livros. Mas
é uma boa serventia que é se dada, aquilo que a gente fala. O Legendário é um conjunto de várias versões. E essa é uma das versões que eles podiam usar, de fato, sabe? E isso não é ruim. Assim como a origem dos orcs. Eles são de elfos, de humanos, ele não sabe. Mas eles precisam de algo para utilizar. Essas são as coisas que você pode fazer, sabe? Que encaixam bem. Agora, mudanças daquele nível de Os Três Anéis primeiro, o Sauron ali, que nem uma moeba, ali já são coisas que fogem bastante, apesar de eles estarem utilizando para fazer alguns ecos com outras situações, né? Pode falar, Luiz. Acho mesmo. Quer falar então do nosso querido velho da lancha? Pode ser. Eu Nossa. já construí minha imagem em cima disso, não vou em cima, porque eu tô reclamando demais do Kida, né? Porque, inclusive, gente, eu postei o memezinho, né, do Kida. Porque, assim, como eu disse lá na legenda do post, eu tava esperando muito uma boa adaptação do Kida. Porque nós não tivemos simplesmente nada, assim, palpável, né, dele no Peter Jackson, né? E aí, assim, apareceu dele na trilogia. A mão dele com um dos anéis élficos, né? E no comecinho, quando a Galadriel tá narrando ali. E no final, quando a gente tem a partida dos Portadores do Anel, junto com os elfos, pra Valinor, né? E aí ele tá lá atrás, totalmente desfocado, né? Porque o foco não é ele. E aí, quando você chega pelos filmes, como eu cheguei, não dá pra ver essa importância dele, que ele era um senhor élfico. Não tem isso, né? Pois Então, é. tava realmente uma representação decente dele. Aí só o E que me olha, pegou. e antes disso, e olha que eu te conto, sabe, que eles podiam lá no Peter Jackson ter colocado o Círdan como foi colocado nos livros, onde você apresenta ele, ele é um elfo mais velho, um elfo de barba, ali e pronto, ia ser um impacto muito grande lá nos filmes do Peter Jackson, de ver que os elfos eles passam por isso, entende? Ia ser um daqueles mistérios que ia deixar o povo pensando desde aquela época até hoje, sabe? De você ter apresentado um dos elfos mais velhos da Terra-média e foi jogado. Ele ficou lá de figurante, né? É uma pena. Coisa legal que apareceu no Kingdom foi, aliás, duas coisas, né? Que pega a quase destruição dos anéis também. Primeiro, a gente tá vendo que o dos Cinzentos está sendo construído, né? Porque quando a gente chega lá, a gente tem só uns. É porque eu não sei como é que chama esse lugar que fazem navios, né? Que são uns barracões assim, até hoje é assim. Na Grécia, barracões assim, aí eles constroem toda a infraestrutura dentro desses locais, e aí depois eles colocam na água, né? Mas E ele tem umas. diga-se diga de passagem, foi uma das imagens mais lindas que eu já vi. Os portos cinzentos, aqueles portos cinzentos, não tem defeito aqui. Foi quando. E aí Meu Deus. chega no Círdan e ele diz: joga os anéis na fossa mais profunda que existe na Terra-média, né? E aí, isso também é citado no Conselho de Elrond, né? Que Isso. ele diz que ele não joga para se livrar, né? Do um. Por que a gente não joga sei lá, numa fossa, no oceano? Ele diz assim, no oceano. Só que aí é logo cortado, né? Essa ideia, porque também não funcionaria. Pois E é. aí foi isso, né? Porque essa segunda temporada, ela tá cheia dessas referências, né? Que é para nós, pros fãs mesmo, que a gente nota, Pois né? é. Apesar de ser uma execução não tão correta, porque se você realmente tivesse jogado os Três Anéis Élficos dos livros na água, eles não ia dar em nada, porque eles não têm esse poder de chamar as pessoas para pegarem eles como um anel tem. Para contextualização geral, né? Essa situação aconteceu porque o Elrond ele não quis entregar os anéis élficos para o Gil-galad ali na série, e ele pula da cachoeira e deve ter ido nadando até lá nos portos cinzentos.
E lá ele pede ajuda para o Círdan, um dos nossos elfos mais velhos que tem. E, obviamente, ele seria sábio, né? Não, enfim, para que para ter um conselho do que ele faria com isso. E é dito, esses anéis têm muito poder, eles podem, de repente, ser a salvação dos elfos, mas não se tem certeza e eles foram feitos por Sauron. Então, o Círdan, ele pega lá de barquinho, coisa mais linda aquela imagem, enquanto a Galadriel e o Gil-galad chegam para interceptar o Elrond. E quando ela intercepta o Elrond, o Círdan já está lá no meio da água para jogar os anéis nessa fossa. O engraçado é que o navio ele tomou um baque e muita gente falou que provavelmente foi o como é que é o foi o Ulmo, um dos nossos Valar das águas, né? O Valar principal das águas, que sempre de uma forma ou outra, apesar dos Valar não poderem como é que é a palavra? CD. Oi? D. Interceder, isso, os Valar não poderiam interceder diretamente, ali parece que foi um empurrãozinho de humo para que ele não fizesse aquilo. Nisso, o Círdan, ele olha para os anéis e mais para frente, como a gente viu aqui, né, eu já falei do acordo de Sauron que ele fez, ele e o Adar fecham um acordo na cena subsequente, e nisso nós vamos para a última cena, onde Círdan ele aceita o uso dos anéis, ele vê beleza naquilo e provavelmente teve algum insight de que aquilo poderia ser bom, colocando o anel na área do fogo, e nisso Gil-galad também coloca o seu anel e a Galadriel também coloca, numa cena bombástica de reformulação do reino élfico, né? Essa cena dá para discutir sozinha, que ela começa muito interessante com um canto lindo do ator Ben Walker como Gil-galad sobre o decaimento que agora os elfos teriam de partir. Só que chega o Círdan e ele mostra, não, os anéis podem funcionar. Eles colocam os anéis, o Elrond não gosta da situação, afinal eles foram feitos por Sauron, eles sabem disso, mas os anéis eles fazem uma mudança total e completa naquele reino, revivendo toda a mata, toda a flora que tinha por ali, né, destruindo aquela doença que foi colocada nas séries para que a doença foi colocada na série para fazer referência ao decaimento da Terra-média, né? Que nos livros aquilo não é assim, está ocorrendo o decaimento, bom, está tudo morrendo. Não, não, isso vai acontecer ao longo de vários anos, sabe? Mas a série está utilizando de uma compressão no decaimento das coisas também, e no desvanecer dos elfos. E ali ela funcionou dessa maneira, que foi uma cena muito bonita. Talvez se passaram um pouco na Árvore Brilhante, né? Foi uma referência direta a Laurelin e Teopério, mas ficou lindo de todas as formas e muito interessante os anéis eles funcionarem seguindo aquela mesma base que eles estabeleceram na primeira temporada, que 3 seria uma divisão correta. E nesse momento, os anéis só funcionam sendo colocados juntos. Quando todo mundo coloca os anéis, aí que eles funcionam. Foi uma jogada muito interessante, muito interessante. Não há informação sobre essa brincadeirinha no livro, né? Mas foi bem legal o jeito que isso foi feito. A Amazon gastou $1 milhão só nessa cena só nessa cena da árvore acendendo. O orçamento da série acabou todinho ali. Não, mas foi uma cena muito bonita mesmo. Mas, como você disse, né? É estranho quando a gente vai para os livros, porque a gente sempre vai fazer comparação. Não tem nem lógico. A comparação ela é inevitável por causa que a adaptação precisa andar de mãos juntas com a obra original. Se você difere da obra original, você não está fazendo uma adaptação, entende? É bem simples. E ali foi aquela jogada que eles fazem, não se tem tanta informação da Segunda Era, e nem sobre os anéis em si, seu poder específico, aquela coisa, eles foram feitos para preservar, eles têm uma coisinha ou outra, mas não sobre se cada um funciona individualmente ou essas coisas. E a série, como havia estabelecido essa coisa, que os 3 tinham que funcionar juntos, divididos e multiplicados ali, sabe? Teve esse funcionamento, foi bem legalzinho, sabe? Não é uma das coisas que
destrói o legado de Tolkien, sabe? Aquela parte ali não, pelo menos. Sobre essa doença que foi colocada, né, a gente vê bem direitinho ali na primeira temporada a Folha, Uhum. uns coisas, parece bem as cores do Venom, né? Pois é. Uns tempos pretos, né? E aí, quando o Anatar, que a gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente, mas quando o Anatar vira o Sauron, né? Aparece um mapa, e aí quando ele vira, ele se torna, né? Você vê que começa uma mancha, assim, uma mancha preta, tentáculos também, pelo Exato. mapa, né? Fazendo uma referência também a que o poder, que o Sauron ele começa a se espalhar ali pela Terra-média. Isso vai parar em Casa Dune, que a gente já pode passar para o segundo episódio, né? Isso. Um ponto que eu tenho a contar sobre essa coisa da gosma negra representando o mal é que eles podiam ter facilmente substituído e consertado tudo se não fosse uma gosma e sim uma névoa. Porque se o Sauron... É literalmente o que acontece nos livros. Sauron sempre anda como uma nuvem negra para os lados. Se eles fizessem um espírito de Sauron saindo como uma névoa negra, ficaria muito mais fidedigno com aquela coisa de um espírito intangível, e ele vai com uma névoa negra, e lá no livro de Senhor dos Anéis, quando o Frodo está em Amon-Hen, ele vê aquela mão de névoa, sabe? Então, tipo, era só ter substituído a Moeba, Venom ali, por uma névoa. Tinha ficado perfeito. E isso, é claro que isso para se respaldar ali nas árvores ia ser diferente, mas ela praticamente foi queimada quando os anéis foram colocados, né? Podia ter saído uma nevoazinha negra se esvaindo, assim, né? Uns detalhezinhos que eles que dizem, né? Matam a coisa ali, né? Mas podia ter sido feito. Mas eu não sei se ficaria pior quando eles matarem o Sauron, sair uma névoa negra. Dependendo de como eles fizessem, né? Acho que ficaria era pior. Tipo assim, imagina ali, roupa De seca, um, ah, não ia ser bem adaptado, não. Acho que a execução, acho que ficaria era pior. ia sair de uma bosta escorrendo para um pum voando, assim, né? É complicado mexer com a moeba maligna. É, Mas agora foi o que foi, né? Não é fiel, foi uma maneira ali, aconteceu. Temos que seguir em frente disso. Esperamos que na próxima morte, porque ele tem mais duas, ele saia como um espírito, né? Não fique é o sempre que, uma moeda. é o que temos para hoje. Pois é. Até pior ainda, a gente tem o Peter Jackson, né? Que explodiu o Sauron quando o dedo dele foi cortado. Lembrando dessa, né? Peter Jackson também cometeu um erro justamente nesse fator. Não foi, ele fez toda aquela jogada de nossa, porque o Isildur pegou ali. Não, o Sauron já tava mal e morto naquela situação. O Isildur só foi lá, pegou o dedinho do Sauron morto já e cortou. Pronto, não teve explosão, não teve pirotecnia, não teve nada. Foi só morto no chão daquele jeito mesmo. Beleza, dando sequência para o episódio 2, nós partimos para Casa Doom, como o Laís falou, pode dar continuação, Laís. Laís? Pronto, você colocou aí a petição da herança do Durin, né? Né? No primeiro capítulo, ele é o Durin e a Disa, né, lá no mercado. Gente, ficou até engraçado. Eles ali tentando economizar, porque o Durin tinha sido deserdado, né? E aí eles estavam apertando o cinto, gente como a gente, né? Porque a grana estava curta. E que é engraçado, porque você tem literalmente as minas, né? E aí, minha ideia é que o pessoal não tem essa coisa do dinheiro, passar fome, né? Assim, não era uma coisa que eu imaginava, né? Porém, eu me senti representada, né? E no mercado, e não poder fazer uma feira, comprar uma coisa que você quer no mercantil, né? Mas eu gostei, me senti assim, me tocou. Essa situação, assim como eu coloquei aqui para frente, a construção e a queda de Casa Doom, é uma Game of Thronização, né, do Senhor dos Anéis. Ao modo de que, não por causa das intrigas políticas entre eles, mas sim
da realidade dentro de um reino. O povo com fome, o povo revoltado, só que eu achei que isso foi reforçado demais. É muita revolta interna para os reinos, sabe? É claro que isso poderia ocorrer, meu Deus, são anos e anos de reinos, de reinos sendo colocados, e reis ali, óbvio que o povo alguma hora ia ficar satisfeito naquela situação ali de fato, sabe? Mas o problema é que eles se passaram um pouco naquela situação de gente, uh, um tapa na cara do príncipe, sabe? Eles se passam por o príncipe sendo espancado nas minas, sabe? Eles se passaram nessas situações, sabe? Eles não tinham essa necessidade. A culpa sendo colocada nele já era mais que suficiente, mas ele obviamente dá a entender que ele foi agredido lá dentro. Tipo, pra quê, gente? Pra quê? Não, foi muito além, e mais pra frente a gente vê coisa pior ainda no Arco de Númenor. Com isso, a gente também tem ali essa coisa muito legal e fantástica que foi colocado, né? Eu coloquei a construção e queda de Khazad-dûm porque é interessante ver a construção foi colocada desde a primeira temporada em como Khazad-dûm funciona. É um reino debaixo da terra que tem povo que precisa comer, precisa trabalhar, precisa fazer tudo. E daí eles colocam aqueles espelhos que é simplesmente magnífico, é uma tirada de mestre aquilo ali, sabe? E agora a gente vê que o desentendimento entre Durin pai e Durin filho, lembrando que os livros não têm Durin pai e Durin filho, é um Durin por tal geração, até tinha a lenda de uma reencarnação, e isso foi jogado no lixo na série, mas enfim, o desentendimento deles pode estar gerando uma queda na montanha, porque a montanha é um meio que viva ali. Mas isso também tem um pouco de respaldo em outra criatura que pode estar lá embaixo da terra, né? Então é muito legal de ver o Khazad-dûm como um reino, não apenas como uma ruína, como a gente teve em Senhor dos Anéis. Sim. Desde a primeira temporada que eu achei Casa do muito linda, né? Com essa coisa dos espelhos, que é cientificamente assim, errado, né? Porque você tem. Essa questão do espelho, ela é histórica, né? Ela foi usada nas pirâmides, por exemplo, nas pirâmides do Egito, para levar luz para dentro, né? Mas aí quando você tem a transmissão do espelho para o outro, ele perde muita luz. Então não fica iluminado do jeito que é para nascer uma planta, né? Pois é. É uma coisa que entende, ok, né? É, Mas aí. são espelhos anânicos, né? São espelhos anânicos. Os anãos, eles conseguiram desenvolver portas automáticas, de repente conseguiram um espelho que não perdesse a luz, né? A gente poderia falar sobre isso. Tem relevo, né? É só um documentário que eu tinha visto que eu me lembrei. Sim, Mas mas é bom trazer essas questões, com certeza. essa questão do Anatar vindo, né, e assumindo o seu lugar de Ordem das Trevas, né? Isso implica em duas coisas. Primeiro, aliás, três coisas, né? Como eu disse, essa questão dessa maldade dele se espalhando pela Terra-média, que vai parar em Khazad-dûm, aí a montanha cai, e dá a entender que o Balrog sente, acorda nessa época, né? Pois é, Porque só o Halbrand, ele, quando o monstro marinho ataca, a gente nem falou, quando o monstro marinho ataca, o monstro vai atacar ele e ele meio que assim, telepaticamente, né, para controlar, para sair. E ele faz isso com o Org também, quando ele é preso pelo Adar, né? pois é. Coisa que é até Sei que engraçada. Será que na série eles colocaram o Sauron como tendo um poder muito grande sobre criaturas ou mentes fracas? Porque, gente, ele controla uma criatura daquele tamanho, mas não consegue controlar uma pessoa que está na frente dele. Ele poderia ter ido diretamente ao Adar e falado: não, agora teu reino é meu. Pronto, acabou, sabe? Eles estão colocando ali um empecilhozinho que não está sendo tão explicado como deveria. Por isso, eles provavelmente estão colocando toda essa função em cima dos anéis, né? O que não é muito assertivo. Não é muito assertivo. fica uma diferença de poder muito grande. Né? Por exemplo, ele conseguiu controlar ali o monstro marinho, mas ele não poderia controlar o Adar? Pois Poderia, é, pois né? é, sabe? Mas E o que que acontece? Os anéis foram feitos basicamente para ele poder controlar a distância, sabe? Não significa que ele estando na frente da pessoa, ele não pode.
É isso que eles estão querendo dizer que ele não pode fazer, mas ele pode, entende? É uma coisa bem básica, inclusive. É claro que pode ser uma situação de, poxa, Adar era um elfo, ele sabia ter controle sobre sua própria mente de alguma forma, sabe? Tem suas desculpas que podem ser dadas, sabe? Mas o porquê que o Sauron não consegue controlar um simples ser humano na frente dele, me dê suas roupas, suas armas, suas posses, entende? Fica muito jogado. Mas aí nessa que tu deu uma provável desculpa, né? Não faz sentido também, porque ele enganou o Celebrimbor muito fácil, né? Parece assim. Pronto, o que ficou parecendo foi que o Halbrand, ele tem ali um. Dentro da forma de Halbrand, ele tem um poder limitado, como o Gandalf tinha como cinzento. Quando ele vira Natá, parece que ele se liberta, né? É, Ele, o Celebrimbor ele já tinha ganho a confiança. Eu acho que aquilo funcionou bem na minha visão, entende? Como ele pegou o Celebrimbor de como ele pegou o Celebrimbor de jeito. Mas tem gente que tá reclamando bastante dessas coisas, sabe? Daí, isso aí eu não vejo tanto problema. Uhum. A gente também teve um pouquinho ali, depois a gente fala mais do Anatar, mas vamos indo agora na situação que tivemos uma nova abertura, me surpreendi, né? Porque tem séries que não se dão ao trabalho, essa se deu. Nós tivemos um bom foco ali inicialmente no Anel do Fogo na área, e dentre outras simbologias, né, naquela areia, nós vemos o Balrog, Peter Jackson, né, por causa que o Balrog não tem chifre. Nós vemos, dentre outras coisas, uma coroa. Conseguiu dar mais uma olhadinha sobre isso, Luiz? Vimos as portas de Durin, as Hum. formas dos dois pilares com coisa assim, né? Ah, tá. Aí teve também todos os anéis juntos, né? Assim, formando círculos na areia. Uhum. E coroa também apareceu, né? Não sei se se remeteu à coroação da Miriam. E outra coisa foi. Qual foi? Tô esquecendo de um. Sim, um solzinho de Númenor, né? Do Sim, arco. Cada arco teve uma representaçãozinha ali. pois é. Post sobre isso, tá? Que é muito legal que eles façam as referências. A gente já pode esperar, de repente, a partir de agora, que próxima temporada vai ter referência ao Vilha, na outra vai ter referência ao Nenya, e ali, em alguma, pelo menos na temporada final, nós vamos ver uma referência mais direta a um anel sendo formado ali. Eu acho que vai seguir esse padrão, teorizo. Né? E falando dos anéis, nós temos mais cenas dos anéis, onde a gente tem aquela visão que a gente já comentou antes, então aqui a gente vai passar um pouco mais rápido, onde Galadriel tem uma visão do Celebrimbor sendo morto, né, por causa dos anéis. Os anéis não dão visões, também não mudam a personalidade das pessoas. É claro que ele é um peso, ele é uma responsabilidade, não muito diferente de um anel, entende? Ele está impedindo a Terra-média, os reinos ali mais especificamente, de decaírem. Então há uma responsabilidade em portá-los, mas não ao nível de ele mudar completamente a mentalidade da pessoa. E a gente já pode ver tanto o Gil-galad quanto a Galadriel já ficando mais austero, já ficando mais aquela coisa. Remeteu bastante já a Galadriel da Cate Blanchett, que já ficam ali, porque isso, porque aquilo, porque eu presinto algo, e já fica com as mãozinhas assim, sabe? Tipo, daquela posição pensativa, sabe? Que é o que a gente queria ter visto mais desde o começo, e começou a acontecer agora por causa do anel, né? Alguma coisa sobre isso, Leis? Não, só que depois dessa mudança de personalidade, né, ela ficou mais suportável. Né? Que Exato. não deveria acontecer, que não deveria acontecer. Mas, né, é o que foi Pois é. registrado. Foi a forma que eles encontraram, assim como dentre outras coisas, não é o ideal, mas pelo menos vai dar para assistir gostando da Galadriel agora, eu acredito, sabe? Só que ela ainda vai dar continuidade na sua rebeldia mais para frente, com suas questões ali, pois agora eles têm uma missão, né, de quanto ao Adar e o Sauron. Então será formada uma equipe dos Vingadores da Galadriel ali, né? Só que quem foi colocado na liderança, na verdade, foi o Elrond. O que vai ser muito interessante ver essa jogada. Novamente, reforço, precisamos de Celeborn, precisamos de Celebrian,
precisamos dos dois que são essenciais nessa temporada para o futuro da série. Se isso não for colocado, vai ficar muito estranho. Nós temos, a partir disso, também um pouco mais do nosso Halbrand, indo para o caminho de ser o Senhor das Dádivas e principalmente sendo o Senhor da Persistência, que ficou ali um dia inteiro para falar com Celebrimbor, né? E não tinha jeito de sair dali até o final. E mais um pouco a mensagem que Gil-galad havia enviado para avisar que havia um problema, que Sauron, que Halbrand era a mesma pessoa que ele havia enviado para Eregion, ela não foi enviada. Quem capturou aqueles elfos mensageiros, a gente não sabe, supõe-se que sejam orcs, podem ser homens selvagens. Não orcs. sei se isso vai ser... Foram orcs, porque o Ada, ele diz para um orc, ele tem que ser, quando ele libera o Halbrand, ele diz, ele tem que ser seguido de perto, alguma coisa assim. Né? Eu acredito que seja de orcs. Mas aí que tá, assim, é que eu penso, são pontos muito diferentes, sabe? Esses elfos vindo lá de Eregion, o Halbrand vindo daqui, sabe? E os orcs deram um pulo. É isso que eu penso, sabe? Vai ver que se encontraram de alguma forma, né? Ou o primeiro e os orcs foram em segundo, e eles se encontraram com os orcs, né? Assim, na minha cabeça tá que foram os orcs, né? Né? Não é grande questão. A gente só precisava saber que a mensagem não chegou, né? Mas seria legal se eles respondessem mais acertadamente, né? Provavelmente foram orcs, principalmente se eles não voltarem nesse assunto, certamente foram eles. Também temos uma questão, voltando agora ao arco do Estranho e das Hobbits, nós temos a demonstração da Fortaleza do Leste, né? Sendo regida por um mago negro, que é a cara do Saruman, eu não vou deixar de falar isso. E também mostrando que ele deu poder, né? Aquelas magas, principalmente uma delas que demonstrou mais poder, as outras não demonstram ter poder elas mesmas, né? E que ele está, de fato, atrás daquele que seria o Istar do Estranho, né? Coisa que a gente vai ver mais para frente, toda essa revelação, a gente tem um pouco mais sobre aquela função de quem que é o Estranho, né? Se ele é o Gandalf, se ele é um dos Magos Azuis, se ele é até muitos teorizam que seja Saruman, né? Porém, eu não acredito que ele feche de forma alguma com Saruman, e com os Magos Azuis vai saber, né? Então é um arco que mais para frente a gente vai poder ver exatamente o que está acontecendo ali. Vai decepcionar muita gente, sendo tomado determinado caminho, mas é onde a gente vai seguindo, né? Também tem a busca pelo cajado, e depois a gente parte naquela situação, novamente voltando para os anãos e a sua situação política, né? Onde nos é apresentado Narvi, ele que no futuro, bem próximo da série, que está comprimida, vai ajudar a construir os portões de Moria, e ele é um dos mestres artesãos que está ali, e é bem próximo ao rei, como a gente pode ver. Também conseguimos ver muito mais anãs e anãs de barba, coisa que foi muito pedida com justiça, né? Foi colocada ali e foi bem separado, porque assim, a gente vê essa situação das anãs de barba como se fosse uma certeza, mas não é exatamente uma certeza nos livros. Então, eles terem feito algumas anãs com barba, algumas anãs sem, faz algum pouco de sentido nessa jogada, sabe? Uhum. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa questão dos nomes do estranho, né? Que ele estava tentando chamar um nome para ele, né? Achar um nome para ele. Todos Sim. aqueles nomes que ela fala, que eu não lembro agora, né? Mas ela fala 3 ou 4 nomes, não sei. Todos aqueles que eles falam são nomes de Hobbit no livro, né? Então é uma referência. Já deu para sacar que era, né? Mas aí é Se não me engano, foi Doderic Fredegar, alguma coisa semelhante, sim, né? Doderic. Eu só lembro do Doderic mesmo. Pois é, e ele tem aquela coisa que ele fala, não, um nome basicamente já foi lhe dado, sabe? Você precisa encontrá-lo, né? Então é aquela situação. Eu me lembrei de uma coisa importantíssima. Do que você falou e do que o William falou aqui. Eu chuto o Gandalf. Assim, eu acho que vai ser o Gandalf mesmo, né? Porque eles fazem uso de toda essa nostalgia e não ser o Gandalf é um tiro no pé, porque vai frustrar todo mundo, né? E ele disse assim que
sobre essa coisa do nome, né? No diálogo ele disse, o nome tem que ser meu, coisa assim. Ele disse que nas visões, quando ele fala para que tem visões da casa dele, né, que já viu algumas vezes, ele diz uma coisa que dá a entender que ele já estava, que ele já veio para a Terra-média antes. Né? Ele diz, eu já estive, alguma coisa familiar, ele diz alguma coisa assim. Que a gente sabe que ele já esteve na Terra-média outras vezes, antes de ir como Gandalf, né? Ele já foi em espírito, ele já tem as andanças dele lá. Ele volta definitivamente para a Terra-média no ano 1000 da Terceira Era, da Isso, Segunda. terceiro. Como Gandalf, mas deixa claro, o livro deixa claro que ele já esteve outras vezes na Terra-média, né? Com outras formas, pode ser, ou como espírito também, né? Que a gente tem Justamente. isso. Foi muito bom que lembrou. De fato, só que aí que está a questão. Não apenas o Gandalf, ele, como Olorin, ou no caso, também a pronúncia certa pode ser Olorin por causa do acento na palavra. Mas, enfim, não apenas ele, como ele veio com uma equipe. Ele veio com o Alatar falando, com o basicamente quase todos os Istari, com exceção de um, e tinha vindo a Amélia. E eles eram os guardiões dos elfos naquelas eras. Então, de fato, ele esteve ali anteriormente, provavelmente com outros nomes, andando invisível entre os elfos, toda aquela situação para protegê-los. O ponto que pega muito é a situação de, para ele ser o Gandalf, por causa das referências faladas que ele tem. Primeira temporada, ele fala sempre siga seu nariz, né? Aquela que ele também repete mais uma fala do filme, né? Que tem sempre essa ligação com os filmes, que é uma fala direta do Gandalf. E nessa temporada, eu não sei se era coração ou nariz, eu acho que era nariz, né? Mas a gente tem também outra fala do Estranho sobre ele sentir saudade de casa. O único que se manteve na missão e realmente voltou para as Terras Imortais foi o Gandalf. O Saruman, ele criou um apego, ele criou um sentimento de dominância sobre a Terra-média, o que significa que ele não tinha saudade de casa. E isso é mais um ponto para que ele seja o Gandalf, entende? Todas essas pequenas dicas sempre vão levando em direção ao Gandalf. Chega a ser besteira toda essa ligação, né, com os hobbits, essas falas dele não ser, vai ser simplesmente eles jogarem o Gandalf na nossa cara e darem outro nome. Mais alguma coisa, Laís? Não, só responder aqui o William que eu estava digitando, mas aí falando é mais rápido, né? Isso assim, pegaram uma fala dele, isso pode levar a crer que ele esteve lá antes. Teoria minha, né? Porque o Estranho, como o Gabriel falou, ele tá tendo essas coisas dos filmes para mostrar que ele é o Gandalf, né? Então, minha teoria é que realmente o Gandalf, por causa dessas. Eles estão jogando essas pequenas referências, né? Ele tem Pronto, aí todo aquele jeito, e quando ele comenta isso de sentir saudade de casa, que é a situação das Terras Imortais, é quase sem deixar nenhum tipo de dúvida, sabe? Alatar e o Palando foram para o leste, não voltaram mais. Radagast se perdeu no meio das matas dos animais, também não quis saber. Saruman criou domínio na Terra-média. O único que voltou, sentia saudade e fez sua missão de guiar os povos foi o Gandalf. Então, né, a menos que eles deram a personalidade do Gandalf para qualquer um desses e depois retorçam toda a história, é o Gandalf. Não tem outra alternativa. vamos avançando, né? Estamos em Casa do Um com as anãs, a gente tem mais delas ali, né? Sobre essa viva e elas cantando, né? É muito interessante isso. Volta aí, Sim. Gabriel. Sim, Pronto. eu só queria ver se tinha acontecido no segundo episódio ou no terceiro, porque a gente vê tudo junto, parece um filme só, né? Daí mistura umas coisas. Qual foi essa? Que quando a gente assiste tudo junto é tipo um grande filme, né? Pois é. Quero Divertido. falar sobre as anãs, né? Que a Uhum. gente tem também. Né? E outra que a Disa, no terceiro episódio, a Disa sai de Casa Dum, né? Pela primeira vez, que a gente sabe, é dito nos livros, que elas raramente saem dos seus lugares, né? E é por isso que se criou essa ilusão, como até o Gimli fala.
essa ilusão que não existem mulheres anãs, né? Uhum. Ou elas brotam da terra, ou elas são tão parecidas com os anãos, e nesse caso elas teriam barba, Pois é, que eles não saberiam diferenciar, né? pois é. O que está faltando até então, a gente já viu anãs quase sem barba nenhuma, só com costeletas, anãs com pequena barba. O que está faltando é uma anã que é literalmente um anão, com uma voz um pouco mais feminina, né? Uma barba bem cheia para justamente cravar essa coisa de que muitas delas não têm a menor diferença com o anão masculino, né? Isso ia ser bem legal. Porque a Tisa, ela é muito feminina, ela é extremamente feminina, sabe? É um personagem ótimo, mas tem essa questão, sabe? Ela tem essa fisionomia, toda a questão ali, mas tem essa jogada bastante feminina para as anãs, né? No Hobbit filme, né, o Peter Jackson ele se adiantou mais sobre isso. Porque você Uhum. tem um filme de 2 segundos, quando eles estão em Vale, né, quando o Bilbo está falando da relação de Vale com Erebor, né, que era um Uhum. centro comercial ali. Aí a gente tem duas anãs, gente, é um frame de 2 segundos, eu juro, 2 segundos. Pois é. Já, a gente já, né? Uhum. E aí tem um frame de duas anãs com barbas cheias, né? Bem assim, não era tão grande, mas era um negócio assim, bem Era desse tamanho. maiorzinho, era maiorzinho. Vendo trocando, sei lá, alguma coisa assim. Que demonstra mais, né? Que pega mais essa coisa. Pois é. Dá pra apreciar por causa do cabelo e das vestimentas, né? Que elas estão mais adornadas e tal. Mas é isso aí. Mas mais dessas anãs podem ser vistas no, nessas artes que tem por trás. E ainda assim, o próprio Peter Jackson não quis fazer anãs de barba cheia. Ele queria anãs mais femininas, entende? Então, se fosse pelo mérito, como a gente fala, dele ser o senhor Salvador ali, que fez uma obra totalmente fiel a Tolkien, também não teria feito. As barbas dessas anãs elas estão no mesmo mérito agora das barbas da segunda temporada das Anãs do de Anéis de Poder, entende? Então fica no mesmo nível de fidelidade. E se a gente for pensar que elas não têm diferença, os dois erraram, tá? Mas foi suficientemente. A gente vê uma anã com uma barba bem cheinha ali, bem legal. Próximo, a gente tem um pouco mais do Círdan, né? Porque agora o Elrond ele vai questionar um pouco mais o Círdan sobre ele ter mudado de ideia. Círdan tem uma fala sobre não julgar o autor e sim apreciar a obra, né, em referência a Sauron, e ele também cita outros dois grandes elfos que foram criadores de línguas, né, na história da Terra-média em si, que foram o Rúmil e o Daeron. Eu achei um pouco infeliz a citação de que os dois eram bêbados e insuportáveis, sabe? Tipo, o Daeron, ele era ele foi idiota. Daeron, ele foi um idiota, sabe? E não seria tão problemático. Mas o Rúmil não tinha culpa nenhuma, sabe? Tipo, ter simplesmente sua reputação jogada assim por nada, gratuitamente, né? E mais uma demonstração e confirmação de que os três anéis élficos na série mexem com a cabeça das pessoas, de qualquer ser com um desejo de posse como um anel, o que é um problema, né? E eu não sei até quando isso vai ser a trama, porque ela é irrelevante dali para frente. Agora que os três elfos estão com os três anéis, não tem por que ter um arco de alguém correndo atrás disso. Então Uhum. fica um pouco jogado ali. Mais jogado ainda foi que ele tira a barba, né? Um dos únicos elfos de barba que a gente tem, ele vai lá e tira aquilo, totalmente gratuito, ninguém gostou daquilo, não tinha a menor necessidade. Provavelmente foi para anunciar uma mudança de ares, né? Por causa que, tipo, ele mudou de opinião, eles mudaram as personalidades e ele, novo começo, vou tirar isso aqui porque sim, sabe? Foi uma infelicidade, foi uma cena com frases boas, mas de várias infelicidades ali também. Oi? Sobre, o Rúmil e o Dairon, foi uma coisa bem atual, até porque a gente tem alguns autores, por exemplo, o Machado de Assis. O Machado de Assis era negrão e era racista, né? Uhum. Monteiro Lobato, racista também. O Lovecraft, racista também. J.K. Rowling, preciso nem citar, né? Que tem várias acusações deles ali no dela, né? E aí foi uma coisa, acho que não sei se foi eles querendo
não sei, dar um pitaco ali, uma opinião, né? Tipo, no sentido de dentro da série, sem a gente pensar essas coisas de fora, ele faz sentido, entende? Ele funciona para ali dentro da série, mas a gente, obviamente, vai pensar nas coisas de fora, né? Também é uma das coisas. Poxa, apreciem as obras, não fiquem pensando nos preconceitos dos autores. O meu receio é que foi uma indireta a pessoas que pensam que Tolkien também tinha esses preconceitos, coisa que a gente sabe que não é uma realidade, entende? E seria muito feio da série querer fazer uma crítica aos preconceitos inexistentes de Tolkien, sabe? Se aproveitando do nome dele de toda forma. Isso seria terrível, sabe? Mas para outros autores isso casa perfeitamente dentro da série, tendo Sauron feito os anéis e eles utilizando para salvar a Terra-média faz todo sentido. Uhum. Gente, só duas questões. Primeiro, o Tolkien, não sei se é um preconceito, alguma coisa assim, não. Mas o Tolkien já disse em carta que ele não gosta de hippie, não. Ele não gosta de hippie, Tem, né? tem, tem. Tolkien não gostava de muita coisa. Tolkien não gostava de muita coisa, vamos ser bem sinceros, né? Mas é aquela coisa, sabe? Não é um ódio contra a pessoa, e sim aquela forma de pensamento ali que tem coisas que são compreensíveis, não é aquele ódio destrutivo, né? Por causa que Tolkien era numa época de Segunda Guerra, de alta de nazismo, né? E ele era absolutamente contra Hitler, ele era uma pessoa super favorável a judeus, apesar de ser católico, sabe? Então, tipo, aquela coisa, tem suas opiniões, mas, meu Deus, não estamos falando de um cara racista, dentre todas as outras coisas pesadíssimas que outros autores têm, né? Uhum. A outra coisa, gente, é só lembrando que o Dairon é o carinha que era super amigo da Lucien, né? E aí Sim. ele era musicista, né? Eu acho que, se eu não me engano, é um dos três melhores, o terceiro melhor musicista do Legendário, né? Que o primeiro seria o filho do Fianor, Mago. Isso. Ele era o terceiro, tinha outro na frente. Que... Sim. Não, pronto, era Lúthien, Magor e ele, né? Uns três cantores, Só os para mais. me relembrar aqui. Aí, quando a Lúthien, o Thingol, ele proíbe o Beren e a Lúthien de ficarem juntos, né? Aí eles vão se encontrar, e aí o Daeron vai e cagueta os dois, né? Nós, porque ele gostava da luta, né? Aí ele vai lá e diz, ó, tua filha tá, né? Aí por isso que ela é insuportável mesmo. E o Rum, Lembrando que Daeron criou as Kirt, as runas que depois foram utilizadas pelos anãos. E por ele sim, ser esse idiota, tudo bem chamar ele de bêbado insuportável, né? Agora, o coitado do Rumi, eu acho que não tinha nada a ver. é. Mas o Rum eu criou o quê? Que eu não lembro. O Rumi, nossa, puxando aqui, ele também fez a questão das linguagens, ele fez É, eu o né? Tengwar, e ele também reuniu os trabalhos deles. Ele que teria sido o grande escritor da Inulinda ali, os Anais de Valinor, dentre outros contos que o próprio Bilbo depois traduziu, sabe? Então Foi, ele é o grande escritor do Silmarillion, entende? foi ele que criou o Twengor, né? Isso, Tengor, que eu pensava que era o Fianor, porque o Fianor ele também inventou um alfabeto, não foi? isso, ele é. Hum, também, os brancos acontecem, né, gente? A gente se perde. Aqui, ó. Uh, o É, Fëanor, ele expandiu as Tengwar. entendi. Ele deu uma continuidade no trabalho. Digamos que falta meia hora, né? Oi? Falta uma meia horinha para as 9, né? Isso. Disse que sai Isso, avançando. mas você dá continuidade, a gente já fez bastante aqui. Depois a gente vai para um arco que eu achei terrível mesmo. Mas nós temos agora um pouquinho da passagem. Eu gostaria só de comentar um pouco mais sobre o arco ali do Estranho e das Hobbits, que a gente tem uma cena muito interessante. Provavelmente vocês não assistiram Lawrence da Arábia, eu inclusive coloquei aqui Lawrence Room, que a gente tem uma cena onde o Estranho e as Hobbits estão tentando passar o deserto e acabam ficando com sede, eles encontram um poço. Essa é uma cena que é um eco direto a Lawrence da Arábia, que é um grande filme que ele foi uma inspiração grande para filmes como Duna, que depois inspiraram em Star Wars e tal.
tem uma cena de poço, onde ele e um amigo que está ajudando ele a atravessar o deserto, eles acabam encontrando um poço, estão com muita sede, tomam daquele poço, só que aquele poço é dos inimigos deles. E a cena é muito semelhante com eles tomando a água daquele poço e tendo que enfrentar os inimigos depois, sabe? Então, para quem quiser ir atrás, vocês vão ver esse eco com Lawrence da Arábia, muito interessante, é um filme muito bom também de ver. É muito comprido, é antigo, sabe? Mas é uma jornada muito boa. E nisso nós também temos o Estranho não conseguindo controlar seus poderes novamente, né? Por causa do Cassio Cajado, a série estabeleceu que ele deve ter um. E as hobbits se perdem. E vamos ver isso agora, provavelmente no quarto episódio. Dando sequência, nós temos Fifildin. Com uma lasca do Mithril na série, o Celebrimbor foi capaz de criar uma substância que a luz da lua brilha, que já é um insight que a gente tem dos Portões de Moria futuramente, que ele trabalhará com o Naru. Pode dar sequência, Laís? E aí, no final, temos finalmente o ápice, porque para mim, desses 3 episódios, o ápice foi essa cena espetacular do Halbrand, do Sauron, se revelando como Anatar, enganando ali totalmente o Celebrimbor. Gente, essa cena me saiu uma lágrima, sem brincadeira. O namorado tá aqui, pode atestar. Me saiu uma lágrima, ficou perfeita. A forma angélica, o Celebrimbor ali todo deslumbrado, ele caindo na lábia, né, dizendo que é um emissário, que ele vai ser, que o Celebrimbor vai ser o Senhor dos Anéis, né? A gente tem muito disso. Ele disse o nome do filme no filme, é engraçado. E aí foi, a cena assim, foi espetacular, foi muito bem adaptada. Eu só ficava me lembrando, cara, é o Anatar que faz isso, ele tá enganando o Celebrimbor e tudo ali, sabe? Tudo que diz no Submarino ficou assim na minha cabeça de ser uma lágrima, porque foi. É aquele meme, absoluto de cinema. Foi perfeita. Perfeita, Exato. perfeita. Ali não tem defeitos. Foi a melhor maneira que eles encontraram de consertar essa criação do Halbrand, não criando outro personagem, sim trazendo o Sauron como Halbrand, passando direto para Anatar. Foi o melhor jeito que eles conseguiram de consertar e foi a melhor, provavelmente será sempre agora a melhor adaptação da chegada de Anatar a Celebrimbor. Ali, gente, dá para falar o que quiser sobre qualquer ponto da série que tá ruim, que certos pontos ficaram ridiculamente nicho, mas ali foi o ápice de adaptação que a gente poderia ter sobre o Anatar. Não tem o que falar. Eu sou extremamente crítico à série. Aquilo ali não tem melhor. Não tem melhor aqui. É literalmente tirado direto do livro que a gente tem. Óbvio, tem aquelas coisinhas ali, que a Celebrimbor ainda tem rosto velho, enfim, sabe? Mas Anatar, chegada de Anatar, o jeito que eles pronunciam, simplesmente a melhor adaptação possível da sua chegada está ali na série. Uhum. Perfeito. Não tem nem o que falar, né? Oi? Tem mais nem o que falar. Pois é. E agora nós vamos pro terceiro episódio. Laís? Não, pode ir. Pode Nós falar. damos sequência, então, no terceiro episódio, né? Nós nos aproximamos de um ponto muito específico da região do mapa, que eu não me lembrava na primeira temporada que era, mas basicamente aquela cidade da torre, que seria Ostirith, ela é basicamente colada àquele Ungol, que no futuro a gente sabe que é o lar da Laracna. Eu realmente não lembro disso nos mapas da primeira temporada, mas a gente pode ver exatamente que aquele exato ponto. Com isso, nós temos o simplesmente melhor ator da série, né, que é o Beric, o cavalo, indo atrás do Isildo. Aquilo ali é impressionante como o cavalo ficou perfeito, sendo colocado como um ator. Aquilo ali, não acredito que ninguém reclame, por causa que simplesmente fantástico o jeito que aquilo aconteceu. E ele vai atrás do Isildo. E daí a gente tem uma certa complicaçãozinha nesse momento, que é uma suposta Laracna, que nem de perto parece a Laracna. Laracne a gente conhece, é uma aranha enorme, enorme em comparação ao ser humano. Na verdade, é uma criatura que tem a forma de uma aranha, né? Porque Tolkien a descreve com chifres, com ferrão, com um cefalotórax que parece um saco, na verdade. Né? Chega ser, é muito engraçado de ler aquela parte e meio estranho. Mas
Ali nós temos, como sempre, adaptado uma aranha perfeita, só que muito pequena. E ali também tem outro problema. Gente, eu de fato tenho aracnofobia. Mas essas cenas acabam sendo. Não dão medo, sabe? Tanto as aranhas pequenas deram muito mais. Só que aquela aranha gigante, nossa, se moveu de uma forma terrível. Mas, gente, maior. Ela tinha que ser maior. E um dos piores problemas é Isildur dá uma espadada na Laracna. Gente, na história da Terra-média, ninguém conseguiu ferir a Laracna. O Sam só feriu a Laracna porque a Laracna se jogou contra a espada dele. Aquilo ali foi um baita de um erro cronológico que eles fizeram. É claro que tem aquelas coisas, a gente não sabe da história que ninguém contou, só que era só ele não ter enfiado a daga na Laracna. Era muito simples. Infelizmente aquilo aconteceu, com isso Isildur parte dali, no cavalo, e deixa aquela toca de aranhas para trás. O que é que o pessoal está tentando fazer? Eles estão tentando pegar todos os elementos, aliás, todos os personagens e todos os elementos da Terceira Era para ter algum tipo de ligação. Por exemplo, você não vê uma ligação direta, pelo menos, né, entre a Galadriel e o Isildur, ou a Galadriel e o Elendil. Assim, eu tô falando assim, uma conversa que nem a gente tá tendo agora. Não tem, não mostra, né? Pois é. Eles aproximam demais os personagens onde não tem, né? Para eles criar uma coisa ali, né? Eu acho que é o que está acontecendo. Sobre a Laracne, essa linha lá falha. Só ali não é a Laracne mesmo, não. Muito pequena. E tinha sido mais futuro ela ter feito logo um ninho ali e o Isildo tacado fogo e se muda para algum lugar. Pronto. Resolvi o problema. Deixava ela grandona mesmo e ela ia para Kirithingol, se for lá, né? Pois E é é, isso. porque é do ladinho e talvez a gente veja mais para frente na série uma Laracna bem maior. Mas ali já era um ponto onde ela já devia estar bem grande. E ele ter acertado ela foi um erro pior ainda. Nós temos então mais para frente um pouco mais sobre o arco de Númenor, que está bem terrívelzinho, assim, e bom ao mesmo tempo, por causa que é muito engraçado, sabe? Tipo, você tem uma rainha que é cega e isso a torna incapaz de governar. Meu Deus, ela tá cega, não tá demente, sabe? É, 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 é muito engraçado, sabe? Tipo, é como se ela tivesse perdido um dedo e pronto, a rainha não consegue governar, sabe? Nós temos então o funeral de Tarpalante, seu pai, né? E um monte de pessoas revoltadas por causa da guerra. E daí nós temos aquela coisa tenebrosa, que é uma mulher, né, que perdeu seu filho na guerra, simplesmente dando um tapa na cara da rainha cega, né? Essa daí não tem politicamente correto. No funeral do pai dela, sabe? Como se a Miriam não tivesse perdido nada. Deixa eu só comentar Gabriel tá tão indignado que ele tá começando a rir. Da Rafa, que ela disse assim, Gabriel, você não conhece o machismo da sociedade? Eu acho que seja isso, mas é um conceito muito medieval que você tem que ter o corpo perfeito, né? Se você tem alguma imperfeição. Inclusive, se uma mulher tivesse uma pinta, essas pintinhas, né? Que eu tenho uma aqui no rosto, esses pequenos sinais, você era considerado bruxa, né? Sim, tem. Disso, a pessoa é cega, a pessoa não tem um membro, ela ser inferiorizada, enfim, que número eu acho que não cabe, porque todo mundo ali eles têm um orgulho de ser do Zédan, né, e tal. Eu acho que não casou, né, acho que foi só uma... Pois é um bom callback à nossa história, né? Que teve essa situação nos períodos pós-medievais ali, teve a caça com pessoas inimigos que caçavam pessoas e acusavam elas de bruxaria, realmente de fato. E isso faria mais sentido se o povo já soubesse da Palantir que a gente tem aquele eco depois, mas só por causa da cegueira, sendo depois de tudo que ela fez ali. Inclusive, nós temos uma grande reviravolta, que é a Earyn, a filha do Elendil, se colocando ao lado de Ar-Pharazôn. E é estranho, mas, tipo, ninguém se importa com a personagem, então que ela se torne vilã mesmo, sabe? E já descartem de uma vez, sabe? Depois a gente volta a falar disso.
Um pouco Mas deixa eu depois. só Uhum. fazer dois comentários. Comentando essa coisa da Rafa falando do machismo também, não era nem isso, porque você tem ali. Quando o pessoal tá recrutando lá na primeira temporada, lá na praça, né? Homens de Númenor, inclusive mulheres, foram também guerreiras, né? Uhum. E outras tiveram rainhas Númenóreanas também. E a questão de ser mulher não é uma coisa que pega em Númenor, Pois né? é. E é um conceito meio, né, que não bate. Sobre a Arwen, nossa, primeiro que na primeira temporada, ô menina sem sal aquela dali. Nossa senhora, ela e o Kemen. É dois, assim, nojo desse povo. Aí, pior, ela vai contra o pai dela por causa que todo mundo acha que o Zidane tá morto, né? Pois é. Se revolta lá, mostra a Palantir pra todo mundo. E eu, assim, eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que ela tenha a pior morte. Ou ela morra afogada, ou um prédio cai em cima dela, porque o bichinho insuportável aquela menina. Ela Não, já era insuportável. a Palante cai na cabeça dela, que nem o Grima Língua de Cobra tentou fazer lá quando o Orthanc estava sitiado, seria muito bom. Eu, inclusive, coloquei aqui, já que você puxou essa parte, é Arya Hightower, né? Porque, tipo, é literalmente o mesmo discurso que é colocado em Casa do Dragão. Ah, eu ouvi no leito de morte do rei que ele queria de tal forma, sabe? Aquilo ali, se as duas séries não tivessem sido feitas ao mesmo. Na verdade, ela pode ter pego inspiração porque já tinha saído isso na primeira temporada. Mas é a mesma coisa. A Arya se tornou totalmente uma personagem de Casa do Dragão, né? E a gente tem um pouco de. O arco de Númenor está rápido. Eu não sei se ele está rápido demais. Eu achei que eles foram eu acho que eles jogaram mais para frente, pode ter ficado bom, mas também acho que uns 30 minutinhos a mais de contextualização de algumas coisas poderia ter sido boa. Mas tá dessa forma ali. Revolta contra o reino lá em Casadum, é revolta contra o reino ali de Númenor, daqui a pouco Lindon vai ter a mesma coisa, né? O povo não está contente com nada nunca. Senhor dos Anéis, a gente tem os reis mais bons, né? Os reis mais nobres que a gente podia ter, mas tá todo mundo se revoltando de qualquer jeito. Eu acho muito engraçado. O Wallace mandou um perguntar aqui no chat, olha aí. Se Elendil tem sangue real, porque a Palantir repeliu ele? Isso foi esquisito. Isso Foi. foi esquisito e inexplicável ali também. Ou a Palantir já tá corrompida, né? Tá corrompida e ela tá tentando. Tava tentando corromper a Miriel e se aproveitou Arwen e do Pharazôn, né? Mas aí outro ponto, se ela já tá corrompida, o, o Sauron tá exercendo alguma influência nela. Mas nem sinal do Sauron ter uma Palantir, ter contato com nada, né? Aí, Sabe o que é? É aquela velha história que eu digo, né? Uma Palantir é muito parecida com um celular. Ela te dá a visão de longe, que nem um GPS, você se comunica com outras pessoas. Eu acho que a Yari e o Arparas colocaram uma senha ali que o Elendil não soube, né? Não conseguiu desbloquear com o digital. É a única explicação que tem. não. Aí o Wallace perguntou, mas as Palantir podem repelir assim? Não Não. tem isso, gente. Não tem isso. A gente tem aquela cena do Pippin sendo castigado na Palante porque o Sauron entrou na mente dele. Não tem outra pessoa do outro lado daquela Palante. Foi tirado do rabo aquilo. Não tem. Foi cada coisa, cara. Foi porque sim. Ah, vou repelir aqui alguém. E aconteceu isso com o Elendil. Depois o Elendil tentando dar a mão para Miriel Cega, né, que foi fantástico. Mas a gente tem que comentar aqui também, né, sobre o Troll Dunrod, que deu uma entrada bem triunfal ali, enquanto os exércitos já se preparam para a guerra. Nós vemos mais da teimosia anã e seu propósito na situação de que, infelizmente, não vamos ter a explicação dos livros de que todos os anéis foram feitos para os elfos e depois que não deu certo, Sauron pegou todos eles e redistribuiu para os anões e para os homens. Não vamos ter isso e eles vão ser feitos diretamente para os anões e para os homens daí.
E nós temos um grande feito da teimosia anã, que graças a Deus a Auli colocou neles, com o Durin sendo totalmente contrário ao que a Anatar estava falando para ele, né? Que foi um ótimo exemplo, esses episódios foram ótimos exemplos da teimosia anã sendo colocados ali. Temos também bastante do ego dos elfos, onde nós vemos com Celebrimbor, né? Como ele queria sua obra, porque assim, gente, os elfos, eles sempre vão viver muito mais do que suas próprias obras. Então, eles põem muito amor nelas, porque elas são passageiras. Isso é uma das grandes questões que tem com o desvanecer dos elfos. Eles vão viver mais do que tudo. Então, eles amam o que eles fazem, mas eles podem não ver aquilo lá ser para sempre. Eles não vão ver aquilo ser para sempre. Só eles são para sempre. E quer comentar alguma coisa nessas falas, Laís? Não, sobre essa questão do ego do Celebrimbor, né? Eu achei bem adaptado até porque primeiro, o Celebrimbor ele é um querido, né? Ele é um senhorzinho que assim você gosta dele, né? Celebrimbor, vovô Celebrimbor, você gosta dele, é um senhorzinho, né? Que você, apesar de ele não ser canônico, né? Aquela aparência dele, Pois é um é. carinha legal, eu gosto e tal. E aí pelo menos na primeira temporada, eu não percebi esse ego, né, que ele tava querendo, quero fazer alguma coisa igual o Fianol, não sei o que, não sei o que, né? E até no o Fianol na série, ele é não mal interpretado, mas assim, a influência dele é do mal, né? O bicho é tão ruim que ele vai as adaptações. E aí ele todo tempo, não, eu quero fazer alguma coisa digna do Fianol e tudo, né? Toda essa Sim, questão. Mas aí no final você vê, né, que ele fica. E os anéis, e os anéis, e os anéis. Funcionou? Funcionou? Ele todo tempo querendo saber do Gil-galad se tinha funcionado, né? Porque aí ele vai ser a obra da vida dele, né? pois é. E tem agora esse ego dele que vai aflorar por causa do que os anéis deram certo. E aí ele fica ali com a raiva do Gil-galad, né? Por influência do Anatar, mas mesmo assim ele fica, né? Uhum. Porque o Anatar dá a entender, né, que eles pegaram os anéis e jogam o autor pra lá, né? Ele fica com raiva e isso aí foi até legal, essa, essa quebra aí que o Anatar quebra essa amizade, né? É. Pra fechar, eles não Eles, aceitarem mais eles o Erec fecharam bem os pontos, né? Como fechar. fica no livro, só que do jeito deles. Eregion não queria nada com Anatar e Celebrimbor totalmente aberto para ele, né? Foi o jeito que eles arrumaram de fechar e agora a gente começou a andar nos trilhos, né? Basicamente. Bem entre Uhum. aspas. A gente tem então mais para frente ali aquela situação do Isildur, né, encontrando o que obviamente vai ser a futura mulher dele, né? E também a gente tem um pouco mais daquela situação do Reino do Sul e seus escravos, porque nos livros a gente pensa como é que os orcs, o que os orcs comiam, o que os orcs faziam, né, em uma terra desolada como Mordor, mas a gente tem noção de que em Nurn, às proximidades do Mar de Nurn, eles tinham escravos, de lá que vinha comida. E estes homens que estão sendo marcados ali são uma referência a isso, inclusive a própria mulher que é salva pelo Isildur. E os dois são salvos pelo Aronde, que continua no seu arco, ele tendo perdido o seu romance, né, a Braum, que era humana. Isso é um eco com um dos irmãos. Eu conectei, na verdade, isso não é certo, mas eu conectei diretamente a um dos irmãos da Galadriel, que estava na mesma situação de amar uma humana, mas não tendo cumprido o seu romance. E a gente tem a situação desse pessoal em Pelarger, né? Uma passagem muito interessante é o Isildur comentando sobre aquedutos, né? Que aquilo me marca bastante, eu sou bastante entusiasta de história, mas é professor, então obviamente gosto também, que tem toda essa relação de Númenor com reinos greco-romanos, né? Onde a gente tinha um grande avanço nesses pontos da sociedade que decaíram depois com a tomada bárbara e a Idade Medieval, onde o povo não tinha perdeu esses conhecimentos e foi recuperando ao longo do tempo. É legal de ver esses ecos da história que o próprio Tolkien fez ali, sabe? Tanto que tem muita gente que critica as roupas da série, é coisa da Record. Sim, a Record, ela
colocava aquelas roupas para fazer ecos de tempos antigos. E nós também estamos tendo ecos de tempos antigos nessa série. Então faz todo sentido que as roupas pareçam da Record, ou pareçam mais antigas, ou uma coisa mais greco-romana, por causa que é justamente isso que Númenor faz eco com essas épocas, entende? E depois nós vamos ter ecos na Terceira Era, com a Era Medieval, onde a gente tem armaduras de placas. Então, tipo, essas críticas não cabem. Tem críticas que cabem muito, mas essas acabam não tendo sentido. E nisso a gente tem o segmento com o arco do Isildur, ali onde do Theo, né? Por causa que ele agora comenta de um pai, ele Deixa eu não quer. Hã? só comentar essa do Arundi. Claro. Eu na outra live, né? Na semana passada, Uhum. que a Brownie ia morrer. O Wallace até colocou Brownie, a comida, né? A Brownie, ela ia morrer, porque a atriz saiu. A atriz saiu, então era óbvio que ela ia morrer, né? Essa morte dela faz também referência à primeira temporada, que um dos elfos amigos dele diz assim: só existiram duas uniões entre elfos e humanos, e nenhuma delas acabou bem. A terceira seria o da irmã da Galadriel. Que aí que foi. Tiveram um romance, mas nunca aconteceu, né? E aí parece que tá se cumprindo, tá se encaminhando. Essa minha teoria é que o Theo vai virar um rebelde sem causa e vai para os lados lá da galera do Adar, né? Porque, com a minha teoria, a mãe dele morre, já foi, ele fica revoltado, né? O que dá para entender, porque né, a mãe dele morreu. O Arondir tenta ali uma aproximação, tenta virar pai solteiro do rapaz, ele não quer, ele joga na cara, você não é meu pai, né? O pai dele provavelmente vai ser um cara desses do mal, né? Pode ser até de rum, sei lá. E aí eu acho que com certeza o Theo vai pro lado sombrio da força e vai virar alguma coisa ali, ou um Ou espectro. também, como foi jogado lá no grupo, eu atribuo essa teoria a Monique, lá no grupo, que talvez o Theo seja filho do Anarion. O que é uma coisa meio doida, mas até que faz sentido. O Theo, ele tem o arco jogado. O Theo, ele é filho da mulher, que a mulher era importante para o arco da Arondir. Esse arco, ele é uma derivação do arco da Arondir e ele está jogado. Ele não quer ser filho de Elfa, não tem espaço para essa série. Tipo, foda-se, sabe? E ele fica ali. Ele pode ser alguém que se torna um Nazgûl, ele pode ser simplesmente qualquer coisa, ou ele também pode ser um filho do Anarion, por causa que ele está comentando de um pai, a gente não viu o Anarion. A Brown, ela tinha dom de curandeira. Com quem que ela aprendeu isso? Quem que são os curandeiros? Quem que sabem de arte maior? Númenóreanos, sabe? Então, é uma teoria que cabe, porque ele pode ser qualquer coisa, sabe? Literalmente qualquer coisa. E acaba Credo. ficando em aberto. Pois é engraçado, mas vai saber, né? É qualquer coisa. E mais para frente, nós temos o Isildur querendo recuperar o cavalo, Beric, que vai ser o melhor personagem da série, e eles vão até uma companhia de homens selvagens, onde o Theo, ele chama atenção, precisa fugir, e eles são interceptados, muito provavelmente, por Ents. Que vai ser uma coisa bem interessante se ver na parte futura agora da série. Tomara. Gabriel, deixa eu só te dizer. Tu criou a sala, né, Isso, daqui da live. Aí tu falou que tu tinha que sair, umas 9 e pouco, né? sim, Quando tu já tá sai, quase. a live vai fechar sozinha. Pois é, Então a gente vai né? Mas a gente já tá no finalzinho também, né? só vai ficar faltando falar mais esses arcos aqui, mas a gente também consegue falar disso no próximo episódio, o quarto episódio, né? A gente já está bem no fim. O que eu quero pontuar mais aqui? A gente depois tem a questão do perdão do pai, ali do Durin pai e filho. Tem também a função, de novo, temos que reclamar do Mifro Mágico, mas agora passou. E tem todos os pontos aqui que são legais. Só que tem uma questão que eu quero finalizar aqui falando, que foi o final do episódio, sabe? Depois, se você quiser assumir ali um pouquinho mais, chamar esse pessoal, mas eu preciso falar do arco final da coroação da Miriel, da vinda da águia, que estava tão bela,
tão linda. Ali eu quase soltei uma lágrima de tão bonita, mas que eles conseguiram destruir tão majestosamente aquele arco da águia que me deixou com nojo de ver o final do terceiro episódio. Por causa que eu teorizei e eu sabia que a águia seria uma testemunha da coroação, sabe? Inclusive a gente falou, eu falei contigo isso, Laís, e se acertou. Eu só pensei que seria, não seria diretamente da Miriam, né? Seria mais do Fathom e acabou acontecendo ali que foi as duas coisas, né? Só que teve o problema. A porcaria das adaptações cinematográficas de Tolkien não fazem animais falantes, porque ninguém sabe. E se a águia tivesse falado como elas falam, a gente não teria aquele problema que aconteceu. A águia teria descido, o pessoal acharia que a águia seria um símbolo para o Ar-Pharazôn tomar a posse, mas a águia falaria: não, vocês estão fazendo besteira. Pronto, não teria aquilo. Mas a águia desceu, ficou berrando inutilmente ali e foi embora. Destruíram um arco que poderia ter sido muito interessante. Por quê? Por causa do eco que tem os filmes do Peter Jackson, onde os animais não falam, as águias não falam, ficam ali de Uber, e nem o Tordo lá de O Hobbit, que ele também fala, o Tordo fala a fraqueza do Smaug para o Bard. Nós temos os corvos falantes lá, que levam a mensagem do Thorin para o Dain Pé de Ferro, também não temos isso, é só o corvo que voa e depois volta, e nem mensagem foi colocada no pé dele. Gente, essa coisa não tem. Animais falam no universo de Tolkien. E há milhares de maneiras de colocar isso de forma. Falando com a boca ali, que nem um filme de animais dos anos 2000, telepaticamente, se eles quisessem, não ia ser o ideal, mas podia. Eles gritam como águia e tem gente que é capaz de entender a linguagem, mil e uma maneiras, mas foi uma parte, não é um arco inteiro destruído, mas foi uma parte, foi destruída ali. E, infelizmente, é o terceiro episódio, é um episódio que dói de ver, justamente por causa dessa situação. Justamente por causa dessa situação de uma Laracna mal feita, e dessa jogada de Game of Númenor, né, que é muito mais Game of Thrones do que Númenor em si, apesar de que houve uma cisão, sabe, mas eu acredito que correu demais em uma situação ali onde os personagens viraram a casaca de uma maneira doida, e o pior foi a aparição da águia, que foi inútil, totalmente inútil. Que na verdade foi só desculpa pro Pharazôn tomar o poder, né? Pois Porque é, ele tem que tomar o poder pra Númenor também afundar, né? pois é. Foi só isso mesmo. Desculpa. Mas foi muito mal executada mesmo, viu? Pois é, e é uma pena, sabe? Porque poderia ter rendido algo muito legal, sabe? Ela não precisava ter feito tanto mais assim, sabe? Mas ela ter sido o motivo do porquê o Pharazôn se tornou rei, como se os Valar tivessem. Inclusive, eles nem. Inclusive, o pessoal que não são os fiéis, né? Eu não me lembro essa parte. Eram homens do rei. É. Eles estavam pouco se lixando para os Valar, entende? Então, por que eles acharam que isso é um sinal, sabe? Ficou um caso complicado ali e bem triste nessa relação, sabe? É um episódio que dói quando chega na parte da Laracna, não por causa da minha aracnofobia, mas porque ficou ruim. E pior ainda foi a situação da águia. Destruíram os animais, só salvou o cavalo. Sequência, alguma coisa que você queira falar então? Mas basicamente a gente falou desses pontos positivos e negativos, né, nesse tempo todo, né? Uhum. Não, tudo bem, pode seguir mesmo. Só a Rafa Beleza. falou que eu acho que eles têm medo de ficar bobo o bicho falando. Mas se eles fizessem uma execução bem feita, não precisava ser igual o Doutor do Little também, não, né? Pois Ser de é. comer fazer. Dava pra fazer, né? Mas Fazia pode seguir. aquela forma telepática, basicamente é o que eles fizeram no Senhor dos Anéis, como foi com Radagast, o pássaro falava, um som de pássaro, ele ouvia como uma linguagem, e assim podia funcionar tranquilamente. Alguém ali traduzia o que a águia falou, sabe? Ter um mestre do saber, qualquer coisa assim, sabe? Agora, usar a águia para dar posse do Pharazôn, meu Deus, terrível, terrível. E então a gente tem aqui o resto da situação. Tivemos uma agilização de arcos, tá maravilhoso.
uma ótima beleza gráfica que a gente tem, leve melhoria no roteiro, Cavalo melhor ator, não tem o que reclamar, e a Nans com Labra de verdade, né? Pontos negativos eu coloquei, talvez a agilização de arcos foi demais, a compressão do tempo continua, não tem muito o que fazer, né? As mudanças de ordem, como os anéis virem antes, eles serem colocados diretamente para os anões e tal, é uma coisa ruim. Círdan tirar a barba desnecessário. Beleriand foi citada como uma cidade, sendo que é uma região, aquilo foi muito estranho, né? A gente pode falar mais disso na frente. E os anéis mudarem caráter e atraírem cobiça é totalmente infundado. Mas é o artifício que eles colocaram. Laís? Não, Eu era tenho só mais. isso. Pior que eu tenho mais pontos aqui, né? Eu tinha até me esquecido. Os fãs sendo ouvidos, né? As mudanças sendo feitas. Tiveram mais referências diretas e uso do material existente, o que é perfeito, é o que todo mundo queria. E isso também é chamado de fanservice, só que essa palavra caiu em maus lençóis, sendo que ela é uma coisa muito boa. E pontos negativos. Gil-galad continua um rei morde e assopra, né? Como a gente sabe. Eu tô colocando o tênis, por isso eu tô meio esquisito aqui na tela, tá? Mas eu preciso falar. E continuamos sem Lothlórien, sem o Celeborn, sem a Celebrian e sem Barad-dûr, que demorou anos para ser construída e simplesmente não existe ali em Mordor. Nós tivemos a Águia, que foi terrível, o Game of Thrones de Númenor, que está estranho, e nobres apanhando porque sim, né? As coisas doidas que aconteceram durante essa temporada e que ficam bastante indesculpáveis de certa forma. Uhum. E é isso, sabe? Acho que a gente conseguiu fechar tudo, né? Como eu disse, eu acho que você vai sair e a live vai fechar porque você criou, né? Aí quando cria, a sala fecha. Mas só encerrando, gente, que eu acho que é o que vai acontecer, que vai sair. Lembrando que, né, Maria Rosa, Selma, Rafa, Mestre, não sei dizer o seu nome, e o Wallace ADM aqui, né? Foi esses nossos pontos. Semana que vem, no novo episódio, a gente vai marcar também uma outra live, né? Qualquer comentários, a gente tem o grupo lá de spoiler, lembrando que no grupo principal é proibido spoiler, né, gente? Tá lá nas regrinhas. A gente vai continuar essa conversa lá, ok? Porque eu acho que o negócio vai cair aqui, né? A gente já começou 7 horas, já é 9, então acho que a gente deu uma boa conversada, né? No Foi, mais, foi eu acho muito bom, agradeço a quem participou aqui. Vamos levar essa discussão para o grupo, como a Laís falou, né? E a gente dá uma recapitulada nesses pontos na próxima na próxima vez que a gente se juntar aqui, né, pessoal? que Muito obrigado mesmo por terem ouvido e dado suas ideias também. vai ficar gravado, né? Se vocês quiserem, ok? Rever. E aí é isso, gente. Obrigada. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Podem ir lá no grupo dar as contribuições de vocês também, viu? E aí semana que vem a gente tá aqui, aí a gente pode ter um tempo a mais, né? Como vai ser um episódio só, para vocês subirem pro palco e falar. No mais, boa noite. Né? O Gabriel já tá ali se arrumando. Então, Eu vou parar a gravação aqui. e eu vou fechando aqui, tá, pessoal?